Olá a todos da Primeira Igreja Batista de Santo André, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Conexão no Lar, um programa que conecta você com Deus. Hoje o pastor Itamir continuará dando uma nova lição sobre o livro de Atos, que conta sobre essa fantástica história da missão da igreja, do corpo de Cristo. Antes de continuarmos, gostaria de compartilhar um texto com vocês, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 22 ao 24. Nesse texto fala assim: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Em Atos, capítulo 18, Paulo, muitas vezes, ele é praticamente chamado de louco. Muitos vão contra ao que ele prega, que nada mais é do que o verdadeiro evangelho. Mas Deus o chamou para pregar esse evangelho. E mesmo que muitas pessoas possam ter falado que Paulo era louco, ele continuou firmemente falando sobre Jesus, falando sobre Cristo para as pessoas. Que nós, assim como Paulo, possamos também falar de Jesus para todos à nossa volta e que possamos mostrar a Cristo através das nossas vidas. Não importa o que as pessoas falem de nós. Amém? Antes, então, vamos orar por esse Conexão no Lar. Senhor Jesus, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse Conexão no Lar. Jesus, nós te pedimos pelo pastor Itamir, pela vida do pastor Itamir, Jesus, que o Senhor use a vida dele de forma poderosa, Jesus, que não sejam simplesmente as palavras dele, mas que o Senhor coloque as palavras certas na boca do pastor Itamir, Jesus. Que tudo que ele fale seja somente para a tua honra e para a tua glória, meu Deus. Use a vida do teu filho, que esta palavra sobre Atos toque o nosso coração de forma poderosa, meu Deus. Em nome de Jesus, amém, amém. Fiquem agora com o louvor. Vamos louvar a Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor, nessa tarde, em cada casa, em cada lar. Nós estendemos mãos a ti e declaramos: estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis.
maravilhado eu fico ao ouvir teu nome. Nome santo, nome puro, nome verdadeiro, adorado, digno de honra, digno de glória. Santo, 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 lindo, onipresente, Salvador, Redentor das nossas vidas. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor.
mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Queridos amigos, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, é um prazer estar novamente com você, e você sabe que nós estamos aqui para estudar o livro de Atos. Esse é uma programação, esse é um ministério da Primeira Igreja Batista de Santo André, porque nós queremos conhecer a história da igreja, desde a sua fundação, quando veio o Espírito Santo, até os anos 61, 62, quando Paulo estava preso. Mas nós vamos chegar lá no capítulo 28. Hoje, o estudo será no capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos. E o capítulo 18, com 28 versículos, tem uma mensagem muito interessante. Um ministério abrangente e bem-sucedido. Por quê? Cada um de nós cristãos temos um ministério. O Senhor tem nos dado um ministério. E a pergunta é abrangente, é bem-sucedido? Tem sido vitorioso, tem sido orientada por Deus? Vamos estudar o capítulo 18 e vamos descobrir uma série de coisas muito interessantes que vale a pena a gente conhecer. Então, vamos lembrar que depois dos eventos ocorridos lá em Atenas, Paulo partiu para, ainda na sua segunda viagem, para a cidade de Corinto. Corinto, não é Coríntias não, hein? É Corinto. Dessa cidade, Paulo escreveu, muito provavelmente no verão de 51, as suas cartas endereçadas àquela igreja que ele tinha fundado lá em Tessalônica, 1ª e 2ª Tessalonicenses. A situação pessoal do apóstolo Paulo era muito delicada. Vamos entender. Ele estava cansado, abatido e, com certeza, o seu espírito estava um pouco quebrantado. Por quê? Porque ele tinha vindo de algumas experiências bem marcantes nas cidades de Antioquia, de Listra, Derbe, Icônio, Filipos, Tessalônica, Bereia e Atenas. Veja que é muita cidade para ele estar passando, trabalhando, evangelizando e, com certeza, tendo oposições. Quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, nós olhamos lá no capítulo 2, versículos 1 a 5, ele fala que ele esteve com os coríntios em fraqueza, temor e tremor. Significa o quê? Que ele é um homem como nós, que ele era um servo de Deus, mas que também sentia os problemas. Ele recolhia isso na sua alma, no seu corpo também, porque ele sofreu apedrejamento, e com isso, então, ele chega lá em Corinto de uma maneira, assim, abatida. Mas, graças a Deus,
Depois ele escreve que sempre Deus os conduz em triunfos. Então, nós temos que olhar que lá em Atenas, o que aconteceu foi uma situação muito, muito, muito delicada. Por quê? Era a capital intelectual da região. Mas Corinto era a capital da depravação. Veja se é possível isso. Era uma das cidades mais devassas da época. Realmente uma cidade ruim. Era um porto de forte comércio, com muitos marinheiros de diferentes religiões e diferentes regiões. E aí, os desejos eram cada vez mais totalmente diferentes. Muitas atenções eles davam ao prazer e à licenciosidade. Então, você imagina essa cidade portuária, uma cidade completamente fora dos padrões, fora daquilo que seria o correto de uma cidade viver. E ali havia também o templo de Afrodite, olha só, com mais de 1.000 sacerdotisas cultuais, que, na verdade, me perdoem a palavra, eram realmente prostitutas, porque a maneira pela qual se adorava, se fazia culto a Afrodite, era através de uma relação sexual. Então, nós temos pelo menos 1.000 dessas mulheres ali dentro da cidade de Corinto. Aí, a atenção de Paulo, diante dessa situação toda, ele vai fundar uma igreja ali, porque Deus queria que acontecesse exatamente ali. Porque, sendo uma cidade portuária, muita gente se convertendo poderia levar o evangelho para outros lugares. Olha só uma palavra muito importante, e aqui eu quero que você entenda isso de uma maneira muito séria. O termo grego korintianizomai, que literalmente quer dizer agir como um corinto, adquiriu o sentido de, olha só, cometer a fornicação. Revelava, então, a condição moral da cidade. Foi nessa ocasião que o Senhor Jesus, então, aparece para ele, e aí o que acontece é o seguinte, ele chama Paulo e o encoraja, porque Jesus queria que houvesse uma igreja ali. E foi nessa ocasião que o Senhor Jesus organizou, através de Paulo, o quê? A igreja cristã de Corinto. Exatamente nessa cidade difícil. Nessa ocasião, o Senhor Jesus vem, fala com Paulo, e Paulo, então, animado, continua pregando o evangelho e organiza, né, essa igreja, a igreja de Corinto, que depois a gente vai ver 2 cartas que Paulo escreveu para eles. Timóteo e Silas tinham ficado lá na Macedônia. E quando eles desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se completamente à pregação da palavra de Deus. Mas depois de uma dura oposição, ele decidiu se concentrar apenas pregando aos gentios. Por quê? Porque os judeus estavam completamente rejeitando a palavra de salvação. Mas, graças a Deus, muitos coríntios, creram no Senhor Jesus e foram batizados. Então, você deve se lembrar, como de costume, o que aconteceu com Paulo? Ele estava pregando o evangelho e o que aconteceu foi uma divisão. Uma divisão de quem? Daqueles que aceitavam a palavra e daqueles que recusavam a palavra. Enquanto alguns corações foram tocados pela pregação do evangelho, outros ficaram endurecidos. Não queremos saber. E, mais uma vez, os judeus, novamente, lá em Corinto agora, se juntaram contra Paulo e o levaram para o tribunal. Quer dizer, se você percebe, a vida de Paulo é sempre uma vida com muitos problemas, com muitas dificuldades. E nós precisamos entender que o Senhor está no controle de todas essas coisas. Depois de alguns dias, Paulo então viajou com Priscila e Áquila, passaram pela Síria e chegaram a Éfeso. Paulo deixou o casal e seguiu para a sinagoga da cidade. É impressionante, Paulo sempre tem esse costume, né?
de ir para a cidade e procurar uma sinagoga. Para quê? Para pregar aos judeus que conheciam as Escrituras. E aí é muito interessante que em Éfeso ele encontrou Apolo, ou se não encontrou, pelo menos o Apolo estava na cidade. E era um discípulo que queria pregar o evangelho e teve o acompanhamento daquele casal que era amigo de Paulo, porque trabalhavam juntos, que eram Áquila e Priscila. Então, nessas circunstâncias, Paulo teve forças para fazer o quê? Para ter um ministério abrangente e bem-sucedido. Graças a Deus, porque o Senhor Jesus vem e atua exatamente nesse momento, encorajando Paulo, falando, olha, eu tenho muita gente aqui nessa cidade, você vai continuar pregando. E com isso, então, o ministério de Paulo foi abrangente, isso é, foi um ministério que envolveu muita gente, pregou para muita gente e teve muito sucesso, porque, afinal de contas, o que aconteceu lá? A fundação de uma igreja, a organização de uma igreja. Por isso, nós podemos dizer aquela frase que eu sempre gosto de chamar a sua atenção, que resume o capítulo. Somente quando estivermos sintonizados com as ordens de Jesus, teremos um ministério abrangente e bem-sucedido. Só quando a gente obedece o Senhor, só quando a gente entende aquilo que o Senhor quer de nós, aí, com certeza, o nosso ministério será um ministério abrangente e bem-sucedido. E nesse capítulo, o que nós vamos ver são 5 aspectos de um ministério abrangente e bem-sucedido. O primeiro aspecto, eu queria que você entendesse isso, está lá nos versículos 1 a 11, e se caracteriza pelo encorajamento do Senhor, exatamente. Os versículos 8 a 10, nós vamos encontrar exatamente isso. O Senhor aparecendo, o Senhor fazendo alguma coisa especial para Paulo, e aí a pregação do Evangelho foi proclamada de uma maneira muito especial. Então, vamos ler o texto para que você possa acompanhar aí também na sua Bíblia. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com a Priscila, sua mulher. Por quê? Porque o imperador Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. E todos os sábados, olha só, ele trabalhava durante a semana e os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos da palavra de Deus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, que Jesus, na verdade, é o Cristo. Opondo-se a eles e lançando maldições, Paulo sacudiu então a roupa e lhes disse, bom, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Eu estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, já que vocês não querem me ouvir, judeus, então eu vou para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava do lado da sinagoga. Muito bem, quais são as considerações que nós devemos fazer? Primeiro, vamos olhar o que aconteceu no contexto. Crispo, olha só, não é Cristo, é Crispo, chefe da sinagoga, ele creu no Senhor. Ele e toda a sua casa. E os coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. E aqui, então, é que vem esse primeiro aspecto, a intimidade com o Senhor, a maneira de Deus trabalhar conosco. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você. Olha só que palavra. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Ele tinha sido já ferido, né, em outras cidades. Por isso que ele, quando chega em Corinto, ele chega assim meio ao quebrado. E aí, olha o que o Senhor Jesus fala para Paulo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Jesus sabia que o ministério de Paulo seria abrangente e bem-sucedido. Assim, Paulo ficou, olha só, durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. O que a gente pode conversar sobre isso, então? Primeiramente, nós temos que entender que, através da comunhão com os irmãos, nós temos essa proximidade, né?
o que veio para ajudar Paulo foi aquela dupla, né? Eles vieram da Macedônia, Silas e Timóteo. E também Paulo encontrou um casal querido, que era Áquila e Priscila. Eles eram produtores de tendas, barracas, né? E Paulo ficou morando com eles e trabalhando. Isso quer dizer o quê? Que é a comunhão entre os irmãos. Uma segunda observação que nós devemos fazer é exatamente que, através das conversões marcantes, nós percebemos o encorajamento do Senhor. Pregamos o evangelho e os resultados são numerosos. Versículo 4. Aos sábados, na sinagoga, pregaram e tiveram vários resultados. Mulheres e homens de diferentes nacionalidades. Diante de tantas dificuldades, conforme lá o versículo 6, o que ele fez? Ele sai da sinagoga e vai para a casa de Tício Justo, que era vizinho da sinagoga, mas ele vai pregar para os gentios. E aí, o que é mais bonito no final desse texto, no versículo 9 até 11, é que o encorajamento do Senhor vem através dessa intimidade que nós podemos ter com ele. E a visão que Paulo teve foi especial, porque Jesus veio para encorajá-lo, para animá-lo. Jesus tinha dito, então, olha, tem muita gente nessa cidade e você pode pregar o evangelho, porque o Espírito Santo vai trazer esse pessoal para a família de Deus. E lá Paulo ficou, então, durante o quê? 1 ano e meio. Impressionante, né? Mas o texto continua. O texto de capítulo 18 é um texto muito especial. E aí nós encontramos um segundo aspecto. E o segundo aspecto mostra exatamente que, embora tenhamos grandes resultados, temos também conflitos desgastantes. E o que eu quero chamar a sua atenção é para o texto que diz exatamente o que aconteceu nesses conflitos. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram olha só, se reuniram, fizeram um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal fazendo a seguinte acusação, olha só, esse homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de uma maneira contrária à lei. Quem está falando isso são os judeus. Quando Paulo ia começar a falar, o procônsul Galho disse aos judeus, se vocês, judeus, estivessem apresentando alguma queixa, algum delito, algum crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras, né, e nomes da sua própria lei, da própria lei judaica, agora, olha, se virem, resolvam o problema vocês mesmos. Eu não serei juiz dessas coisas. E mandou, olha só, expulsá-lo do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com isso. Isso é problema de vocês, judeus, que vocês têm que acertar. Então, nós temos que perceber que o segundo aspecto ministerial, esse aspecto de um ministério abrangente e bem-sucedido, ele vai ter conflitos desgastantes. Por quê? Porque as pessoas rejeitam a salvação. O ódio contra os cristãos é causado pela rejeição da salvação. Deus usa quem quiser para alcançar seus propósitos. E é interessante que a gente percebe, nos versículos 14 e 15, que Deus controla todas as situações. Vale a pena a gente perceber que, através do desinteresse das autoridades, o Senhor estava controlando aquela situação. Galho não quis saber da briga, né, entre os judeus. E aí, ele deixou, então, que os judeus resolvessem as próprias diferenças. Mas o que a gente precisa entender é que Deus está acima de todas as coisas. Todas as coisas. E quando eles foram expulsos, então, do tribunal, os judeus caíram, o quê? Contra Sóstenes. Agora, o que eu queria chamar a sua atenção é muito interessante, versículo 16 e 17, é que esse Sóstenes, ele sofreu pelo evangelho antes da sua conversão. Isso significa o quê? Que Deus faz convergir todas as coisas
para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pode usar os mais diferentes meios para livrar seus filhos das dificuldades. E ele usou então Gálio, tá? Um procônsul romano que não queria saber de nada. E aí o que aconteceu foi que Paulo estava então livre para pregar o evangelho. Mas o texto continua e nós encontramos então mais coisas muito interessantes dos versículos 18 a 23, em que nós vamos perceber então o terceiro aspecto ministerial de um ministério bem-sucedido, abrangente, caracteriza-se pela o quê? Constância nos objetivos. Nós temos objetivos, Deus tem nos dado, e no caso então de Paulo, Jesus tinha falado, Paulo, fica aí, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Então, tínhamos objetivos, e a constância neles é importante. Mas vamos ler o texto para a gente poder entender direitinho. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado daquele casal, Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, que era o porto ali também de Corinto, devido a um voto que ele havia feito. Então, o que a gente percebe nesse detalhe é que Paulo, embora completamente livre da lei, ele também fazia votos, seguia alguns aspectos da lei, para mostrar para os judeus que ele respeitava a lei que tinha sido dada por Deus. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, o que ele fez? Adivinha? Foi para a sinagoga e começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ele ficasse mais tempo, aí Paulo não cedeu. Eu tenho que ir embora, eu tenho que voltar para a minha igreja mãe. Mas ao partir prometeu, eu voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. E ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Lembrando que aqui é a Antioquia da Síria. Depois de passar algum tempo lá em Antioquia, que foi igreja enviadora, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo os seus discípulos. Dois detalhes importantes que a gente tem que fazer aqui ainda, só olhando para o texto. Olhando só para o texto, veja só o que acontece aqui. Ele vai passar um tempo em Antioquia para fazer o quê? Para saudar a igreja, para dar testemunho daquilo que Deus tem feito. Mas um outro detalhe muito importante é que ele sempre vai para as regiões que ele já passou, fortalecendo os discípulos. Esse realmente era um homem de Deus, um homem que tinha um ministério muito bem sucedido. Mas vamos ver então o que nós temos para considerar nesse terceiro aspecto, que caracteriza-se pela constância nos objetivos. Muito bem, nós vamos perceber que a certeza vem de Deus. Paulo tinha estabelecido o seu plano de voltar para Antioquia, que era a igreja enviadora. Paulo queria compartilhar o que Deus estava fazendo. Embora os judeus de Éfeso quisessem que ele ficasse mais um tempo, ele falou, não, eu tenho que continuar para proclamar o evangelho, mas também tenho que dar relatório daquilo que está acontecendo. Disse que voltaria, e de fato, como a gente vai ver no capítulo 19, ele voltou para Éfeso. Então viajou por várias cidades, fortalecendo os irmãos. Que missionário, né? Não apenas estava querendo implantar igrejas, mas estava querendo cuidar das igrejas, querendo cuidar desses irmãos novos. Quando nos submetemos a Deus, podemos estar seguros do êxito ministerial. Sabe por quê? Porque Deus requer fidelidade dos seus ministros. E quando essa fidelidade acontece, a constância acontece. E aí, essas amizades, esses apelos, não nos tiram do objetivo, da constância, daquilo que Deus quer de nós. E por isso, então, através do compartilhamento com aqueles que nos apoiam, nós podemos prosseguir no ministério. Foi isso que aconteceu também, então, com Paulo em relação a Áquila e Priscila e Áquila. Constância, fidelidade. Deus falou, fique aqui, porque eu tenho muita gente nessa cidade. E Paulo obedeceu. Mas, graças a Deus, temos mais história para contar. E o texto, então, continua, e aí nós encontramos o quarto aspecto. Olha só que bonito.
caracteriza esse quarto aspecto ministerial pela ênfase no discipulado. Aqui nós temos 2 versículos sensacionais, versículos 24 e 25, que dizem o seguinte: enquanto isso, então Paulo estava viajando, fortalecendo os discípulos e tudo mais, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, lá no Egito, mas ele é judeu, ele chega a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Foi instruído no caminho do Senhor e com grande fervor, olha só, hein? Falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Nós vamos encontrar Apolo no capítulo 19, mas daqui a pouquinho a gente vai entender isso daí direitinho. Então, você nos acompanhe, tá bom? No próximo encontro, nós vamos estudar o capítulo 19. Então, quais as observações que nós podemos fazer com relação a essa ênfase no discipulado? Primeiramente, através do investimento em quem conhece as Escrituras. Então, o que aconteceu? Áquila e Priscila fizeram o quê? Entenderam, perceberam que Apolo era um judeu helenista que tinha nascido fora da Palestina, mas conhecia muito as Escrituras. Então, o que eles fizeram? Nós precisamos cuidar desse moço, precisamos orientá-lo melhor. Ele sabe bem as Escrituras, mas falta um detalhe super importante. Por quê? Porque ele conhecia apenas parte da Escritura que mostrava que o Senhor Jesus viria, que o Messias viria. Mas a partir daí, quando nós olharmos para o capítulo 19, Paulo vai mostrar para eles, esse Messias já veio. Mas eu não vou falar mais não, porque isso aqui é do capítulo 19. O que nós temos que olhar é para os versículos 24 e 25, e no 25 nós encontramos o seguinte: através do encorajamento em quem conhece o caminho do Senhor, nós podemos fazer com que discípulos prossigam na sua caminhada de evangelizar, de proclamar o evangelho. Então, Áquila e Priscila foram usados pelo Senhor para investir na vida de Apolo. Ele conhecia o caminho do Senhor, então nós queremos encorajá-lo, queremos animá-lo para que ele vá viajar. E aí o que aconteceu ainda no versículo 25, a gente percebe o seguinte: através do compartilhamento com os que ensinam sobre Jesus, nós temos então a possibilidade de fazer discípulos realmente especiais, porque o Senhor quer que nós façamos discípulos. Esse anúncio, então, deve ser centralizado na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. É muito interessante o trabalho de discipulado, que a gente percebe, então, esse cuidado de Áquila e Priscila, cuidando desse jovem, promissor ministro, senhor Apolo. Um homem culto, conhecedor das Escrituras, mas faltava alguns detalhes para conhecer e colocar essas Escrituras na prática, na sua pregação. Muito bem, prosseguimos. E aí temos o quinto aspecto. E o quinto aspecto ministerial exatamente é esse daqui. Caracteriza por expor ao discípulo o caminho de Deus. Versículos 26, 27 e 28. Então, o que nós temos aqui? Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, e quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram eles para ir para sua casa. Olha que coisa bonita. E lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Lembrando, então, que a salvação é pela graça. Quando cremos, essa graça transforma o nosso coração, nos dá paz com Deus. Por quê? Porque ele refutava... Olha, ele era uma pessoa culta, bem firme. Então, ele refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus, de fato, é o Cristo. Então, nós precisamos fazer também algumas observações aqui nesse quinto aspecto, porque
vai mostrar o trabalho exatamente de Áquila e Priscila com o nosso querido Apolo. Através da comunhão intencional, nós fazemos discipulado. Veja que eles convidaram Apolo para ir para sua casa. Então foi uma coisa intencional. Eu quero que você vá para lá, porque nós temos algumas coisas para conversar com você. E graças a Deus, Apolo aceitou. E aí o que aconteceu é que eles animaram Apolo pela iniciativa que ele tinha de fazer o quê? De proclamar o evangelho. O versículo 27 mostra exatamente isso. Então, eles foram ajudando Apolo a entender que o Senhor Jesus já tinha vindo, o Espírito Santo já tinha vindo, e a partir daí, eles perceberam que Apolo queria sair de Éfeso, queria pregar. E eles falaram, não, beleza, vamos lá, nós queremos te ajudar, vamos te dar todo apoio. Iniciativa própria. Então, alguém que tem o Senhor Jesus Cristo, ele quer proclamar a palavra de Deus. Mas, através do incentivo, eles quiseram que Apolo comprovasse que Jesus é o Cristo prometido. É muito interessante. Qual é o centro do discipulado? Qual é o centro da mensagem que o discípulo do Senhor Jesus deve levar? É exatamente esse. Jesus é o Cristo prometido. Os caminhos de Deus devem ser ensinados, mas os caminhos de Deus devem mostrar que Jesus Cristo é aquele Messias prometido. A utilização das Escrituras Sagradas revela que a salvação é de graça, mas revelam também que Jesus é o Cristo, isso é, Jesus é o Messias prometido. Diante disso, então, nós podemos perceber que esse ministério foi o ministério de Paulo, né? Um ministério de Áquila e Priscila, um ministério bem-sucedido e realmente um ministério abrangente. É interessante a gente perceber que temos, então, algo especial para chegarmos a uma conclusão. Se desejamos ter um ministério que glorifique ao Senhor, não podemos esquecer daquela frase que a gente mencionou lá no comecinho. Somente quando estivermos sintonizados com as ordens de Jesus, temos um ministério abrangente e bem-sucedido. Nós temos que lembrar sempre disso daqui. E aí, precisamos lembrar também que Deus ainda tem muito povo para salvar. E quer fazer o quê? Quer usar as nossas vidas. Queridos irmãos, é um privilégio nosso sermos usados por Deus para alcançar essas pessoas que Deus sabe que vão ser salvas. Ele só precisa de instrumentos para que essas pessoas se convertam, se declarem do Senhor Jesus Cristo. E aí eu faço uma pergunta para você. Você já pregou o evangelho para seus vizinhos? Para seus colegas de serviço? Para a sua família? Para o pessoal lá do seu condomínio? Deus quer nos usar. Deus quer nos usar. E aí, perguntas bem objetivas, uma pergunta muito clara para você. Você está disposto a investir a sua vida sendo discipulado e discipulador? Você está disposto a investir a vida sendo discipulado e discipulando? Isso é, fazendo com que outras pessoas também conheçam o Senhor Jesus Cristo e sejam discípulos do Senhor? Veja bem, ser discipulado é ter alguém ministrando para nós, mas discipulando é você ministrar para alguém. E o que Deus espera de nós é a mesma resposta que Isaías deu. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus possa nos abençoar e que você possa realmente colocar a sua vida nas mãos de Deus, como instrumento, como um discipulador, recebendo a ministração de outros, mas ministrando a tantos outros, para que eles também possam proclamar
o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus lhe dê uma boa semana. E lembre-se, semana que vem temos o capítulo 19 para estudar, tá bom? Até lá, Deus te abençoe, um grande abraço, a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém, pastor Itamir. Amém por essa palavra maravilhosa que tocou muito aos nossos corações. Bom, esse domingo encerramos o Congresso Sênior, então agora nós vamos orar agradecendo por mais uma edição do Conexão no Lar e também orar por todos os idosos da nossa igreja. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus, nós te agradecemos por mais uma edição do Conexão no Lar, Jesus. Meu Deus, continue colocando as tuas mãos sobre nós, continue colocando tuas mãos sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, Senhor. Que nós possamos espalhar este evangelho que transforma o mundo, sem se importar com que o mundo fale de nós, Senhor. Que possamos continuar com vontade, com ânimo de espalhar a tua palavra para todas as pessoas à nossa volta, meu Deus. Meu Deus, te peço também, te agradeço, na verdade, pela vida do pastor Itamir, que foi usado de forma poderosa neste domingo à tarde, Jesus. Continue usando a vida dele e continue enchendo o pastor Itamir com o teu espírito, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Te peço também, meu Deus, pelos idosos da nossa igreja, Jesus. Continue protegendo, Senhor Deus, diante da pandemia, Senhor. Continue colocando as tuas mãos sobre eles, Senhor. E que o Senhor também os encha, Senhor Deus, com o teu espírito e use a vida deles também de forma poderosa, meu Deus. E que nós, como corpo de Cristo, nós, como igreja, Senhor, possamos dedicar todo o nosso louvor somente ao Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Bom, esse domingo é o domingo de ceia, então se você não pôde participar da ceia no culto da manhã, você está convidadíssimo a cear conosco no culto da noite. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e ficamos por aqui com mais uma edição do Conexão no Lar, um programa que conecta você com Deus.